Olá, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola dominical. Nós estamos aqui estudando os 10 mandamentos por meio dos nossos símbolos de fé, mais especificamente o Catecismo Maior. Estamos aos domingos tendo uma série de conferências sobre os 10 mandamentos e aproveitamos para, na escola dominical, reforçar esse tema, trazendo mais especificamente o que os nossos símbolos de fé eles nos dizem. Semana passada nós aprendemos sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e hoje nós falaremos sobre o segundo mandamento, que na pergunta 107 do nosso Catecismo Maior traz a seguinte pergunta: qual é o segundo mandamento? E a resposta: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então este é o segundo mandamento. O segundo mandamento ele está focado no culto. O primeiro está focado na pessoa de Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento foca no culto solene que nós prestamos a Ele. Isso está muito claro na sua linguagem. Então o que o nosso Catecismo Maior ensina acerca deste mandamento? Então vamos lá. Na pergunta 108, encontramos o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Ele vai trazer, então, qual é o nosso dever diante da ordem de Deus contida no segundo mandamento. A resposta diz o seguinte: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo. Então, veja que o nosso símbolo de fé já nos mostra que há uma ligação direta do segundo mandamento com o culto, com as minhas atitudes religiosas, as minhas atitudes de piedade concernentes à adoração, ao louvor que eu faço ao meu Deus. E é claro que o ponto principal aqui, embora estejam envolvidos na minha devocional particular, culto doméstico, devocional com a minha família, outras devocionais, mas o ponto áureo aqui é o culto solene, sem dúvida nenhuma. Continua dizendo aqui a resposta à pergunta 108. A leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e fazer os votos a Ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso e, segundo a posição e vocação de a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Aqui, claro, o nosso símbolo de fé ele está falando mais especificamente com relação ao rito romano, ao culto de rito romano, com todas as imagens, com todas aquelas simbologias, quando ele diz que nós devemos retirar do nosso meio qualquer indício de um culto que tenha imagem e que venha a afrontar o princípio regulador do culto. Por isto é importante nós entendermos que, a partir do segundo mandamento, os desdobramentos que nós encontramos nele, nós devemos prestar ao Senhor um culto puro, limpo, santo, de conformidade com a palavra de Deus. Não podemos inventar absolutamente nada. Não podemos inserir aquilo que não se encontra na Escritura Sagrada. Nós devemos ter no nosso coração o desejo de estabelecer um culto que agrade ao Senhor. E o culto que agrada ao Senhor é aquele que está prescrito na sua palavra.
Por isso, a nossa confissão de fé, agora vamos lá para a confissão de fé, vamos dar um tempinho aqui no nosso catecismo maior. Quando fala do culto religioso, diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então temos aqui com muita clareza que o culto ele foi determinado pelo Senhor Deus e Ele mesmo instituiu os princípios para este culto. Por isso que nós precisamos certamente aplicá-los de acordo com a Escritura Sagrada. O princípio regulador do culto diz que aquilo que não está nas Escrituras não deve constar no culto. E é assim que nós devemos cultuar ao Senhor. Eu não posso dizer, o que não está na Escritura pode. Não, isso não é verdade. É por isso que nós encontramos muitos abusos hoje, porque de milímetro a milímetro se vai promovendo o afastamento da Escritura Sagrada, e hoje a gente tem culto com a suposta igreja toda pintada de preto, com luzes psicodélicas, com pastor que entra a cavalo, entra de motocicleta, fantasiado de super-herói, e isso é uma afronta ao Senhor. E isso não começou dessa forma, mas aos pouquinhos foi se afastando do princípio regulador do culto que Deus instituiu. Por isso, aqui o nosso símbolo de fé diz que nós devemos desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e invocação de a remoção de tal culto de todos os símbolos de idolatria. Ele está, claro, falando, como eu disse, diretamente do rito romano, mas isso se aplica hoje a muitos movimentos que se dizem evangélicos. Cultos profanos, cultos que afrontam a Cristo, cultos que enaltecem o ser humano acima do próprio Deus. Nós devemos, como diz aqui, desaprovar, detestar e nos opor a estes cultos. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não vou julgar, porque não, tem que julgar pela Escritura Sagrada, Deus nos deu essa autoridade. É pecado somente quando nós julgamos o coração humano, porque só quem pode julgar o coração humano é o Senhor Deus. Nós não podemos, se fazemos isto, pecamos diante do Senhor. Agora, atitudes, gestos, atos que se manifestam diante de nós com muita clareza, precisamos ter maturidade. Não podemos aceitar sob hipótese alguma cultos que afrontam ao Senhor. Por mais belo e atraente que se nos pareça, nós devemos nos opor, nós devemos detestar, nós devemos desaprovar. O que diz a pergunta 109 aqui do nosso catecismo? Diz assim: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E aqui há algo que precisamos estar atentos ao que o nosso símbolo de fé nos traz como revelação, como interpretação da revelação de Deus na Escritura Sagrada. Prestemos atenção para ver quais são os pecados contidos no segundo mandamento. Os pecados proibidos no segundo mandamento são, veja só, estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Prestou atenção? Veja só o que ele diz: estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira. Nós não podemos, amados irmãos, aprovar cultos profanos que são feitos em nome de Deus, mas que, na verdade, são manifestações da carne, do pecado humano. Não
podemos de forma nenhuma estabelecer, aconselhar, mandar, usar ou aprovar de qualquer maneira. Ele continua dizendo: fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura, toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Aqui tem um ponto interessante. Aqui o nosso símbolo de fé diz assim, fazer qualquer imagem de Deus. Então nós não podemos fazer nenhuma imagem de Deus. De todas ou de qualquer das três pessoas, aqui se refere às pessoas da Trindade. O que o nosso símbolo de fé está dizendo é que nós não podemos fazer imagens de Deus Pai, não podemos fazer imagens de Deus Filho, não podemos fazer imagens do Espírito Santo. Isso, obviamente, nos leva à reflexão, porque o que de fato nós encontramos aqui é a proibição de usar a imagem de um homem cabeludo e barbudo e dizer que se trata de Cristo. Ou de nós termos a imagem de uma pomba branca voando e dizer que é o Espírito Santo. É exatamente isso que o nosso símbolo de fé está dizendo com toda a razão. Nós não podemos fazer nenhuma imagem, nem aceitar nenhuma imagem de Deus. Porque nenhuma imagem de Deus pode conter a sua glória, pode refletir a sua grandiosidade, pode revelar a sua divindade. Não podemos. Então está claro aqui, o nosso símbolo de fé nos diz com toda clareza. E ainda diz o seguinte, quer interiormente no espírito, então ficar imaginando, não é? Como imaginasse a face de Cristo, a forma do Espírito Santo ou a forma de Deus Pai, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Veja, nós não podemos fazer isto. Não podemos usar nenhuma criatura como uma ave para representar o Espírito Santo. Não podemos usar a imagem de um homem qualquer para representar o nosso Cristo. Isso está muito claro aqui no nosso símbolo de fé. E aí ele continua dizendo, trazendo isto para o contexto de culto. Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Então eu não posso nem fazer e nem usá-la como meio de adoração. É isto que o segundo mandamento nos proíbe. Ele continua dizendo aqui, na sua resposta à pergunta 109, fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Então, eu não posso fazer imagem nem de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como também eu não posso fazer nenhuma imagem de deuses imaginários. Ou seja, eu não posso utilizar essas imagens como elementos de culto, como elementos que me levam a cultuar ao Senhor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter imagens de terceiros feitas para o culto, sendo que isto é uma abominação diante do Senhor. Ele continua dizendo todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto. Bem, aqui agora ele está dizendo o seguinte, nós não podemos adotar práticas no culto que não estejam na Escritura Sagrada. Não podemos. Nós não podemos transformar o culto num palco de apresentação, seja musical, seja teatral, seja de qualquer outra ordem. Nós não podemos separar as nossas crianças dos pais no momento do culto, porque o culto é pactual. É a aliança de Deus com o seu povo. O culto não é um gesto qualquer, uma programação qualquer da igreja.
Não. É o momento pactual mais sublime do povo de Deus reunido. E os filhos, são filhos da aliança, devem estar presentes. O coração pactual, o coração que estabelece a compreensão quanto à aliança de Deus, sabe que no culto solene, ali temos uma manifestação pactual profunda, onde todos devem estar presentes. Então eu não posso fazer no culto invenções humanas, seja pela tradição, isso já é antigo, já se faz há muito tempo, seja por influência, mas muitas igrejas fazem, seja por indução própria, é bom a gente fazer isso. Não podemos. Não podemos. O culto, como eu disse, ele deve ser limpo e santo diante do Senhor. Ele continua dizendo: a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Porque isso diz respeito, por exemplo, quando eu falto ao culto por preguiça. Quando eu deixo de ir ao culto porque não estou muito afim. Quando eu me nego a estar presente na santa convocação do Senhor porque eu tenho uma coisa mais importante para fazer, como, por exemplo, assistir televisão, assistir a final de uma Copa, assistir um momento importante, ou simplesmente ficar em casa. Eu posso ver pela televisão, eu posso ver pela internet. Então eu vejo o culto pela internet. Sim, você pode até ver o culto pela internet, mas você não está participando, você não está presente, você não está cumprindo a santa vocação do Senhor. Nós precisamos, sim, demonstrar todo o nosso amor, consideração e temor pelo culto. Todo o nosso carinho, todo o nosso desejo em estar ali junto com os irmãos, cultuando ao Senhor. O segundo mandamento nos leva a isto. É por isto que o nosso Catecismo Maior nos diz com toda a clareza que nós não podemos, dentre outros, negligenciar, desprezar, criar impedimentos ou oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Eu não posso. Nada pode impedir a minha vida diante do Senhor, junto com os meus irmãos, para que possamos cultuar ao Senhor. E aí na pergunta 110, que é a última, com relação ao segundo mandamento, diz: quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Ou seja, o que se acrescenta na revelação para reforçar o que Deus está dizendo? Diz assim: as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força, contida nessas palavras: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí o nosso símbolo de fé explica: são além da soberania de Deus sobre nós e o seu direito de propriedade sobre nós, o seu zelo fervoroso pelo seu culto e indignação vingadora contra todo culto falso, considerando uma apostasia religiosa. Isso é sério. É por isso que Deus acrescenta lá, falando de maldição e bênção. São atitudes ligadas ao culto e ao sentimento de Deus por este culto que nós oferecemos. Continua dizendo aqui: tendo por inimigos os violadores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações, e tendo por amigos os que guardam os seus mandamentos, prometendo-lhes a misericórdia até 1000 gerações. Como Deus ama o seu culto! Como Deus deseja que nos apresentemos diante dele, conforme ele quer, para a glória dele mesmo, por meio de Cristo Jesus. Todo culto deve ser cristocêntrico, porque nós glorificamos a Deus através de Cristo, pela obra do Espírito Santo. É assim que funciona, que trabalha a Trindade,
quando nós cultuamos ao Senhor. Lembre-se, ligado ao culto, Deus diz: eu vou lançar a minha maldição até terceira e quarta geração, mas eu vou lançar o meu amor até 1000 gerações daqueles que me amam. Ora, quem são aqueles que odeiam a Deus? São os que deturpam, são os que violam, são os que menosprezam o culto solene. Como eu disse, o contexto é culto. Mas quem ama o Senhor é aquele que considera o seu chamado, a sua vocação santa, para que juntos estejamos a cultuar ao Senhor. Meus irmãos, que tenhamos em mente estas verdades e que para nós o não farás para ti imagem de escultura venha trazer toda a dimensão do que devemos viver diante do Senhor. Primeiro, o culto é algo específico que vem de Deus, é convocação do Senhor. Precisamos entender isto e precisamos realizá-lo conforme a Escritura Sagrada, mediante o princípio regulador que Ele mesmo instituiu na sua palavra. Segundo, não façamos imagens de nada que venha trazer sobre nós algum tipo de representatividade cultica ou representatividade divina. Então eu não posso fazer imagens de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sob hipótese alguma e em momento algum. Eu não posso fazer imagens de outros seres divinos e atribuir a essas imagens características que me levam à adoração ou que estejam em meio à minha adoração. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isto nem mentalmente e nem na prática. E em terceiro e último lugar, eu preciso entender que o Senhor é aquele que ama os que o amam e os que o amam levam em consideração a importância do culto. E o Senhor Deus odeia aqueles que os odeiam. E aqueles que os odeiam são aqueles que profanam o culto de alguma forma, ou desprezam, ou diminuem. Lembrando sempre que todo culto, a centralidade do culto é Cristo. Por isso que Deus ordena é que nós olhemos para Cristo. Não podemos olhar para homens, não podemos olhar para imagens, não podemos olhar para outra coisa senão o próprio Cristo, Emanuel, Deus conosco. E ali então adorá-lo e ouvi-lo pela exposição clara das Escrituras Sagradas. Assim fazendo, pela ação do Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Cristo para que nós o adorássemos, Deus é glorificado. Por isto, quando pensamos no culto, é Cristo, 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 nada mais, nada menos do que Cristo. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje e na próxima semana, se o Senhor Deus quiser, com base no nosso Catecismo Maior, falaremos sobre o terceiro mandamento. Até lá!